Lefi Essuede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Essa manhã de bênção, quero transmitir uma mensagem num culto de domingo, que foi a minha pregação em relação a culto de família. E quero falar dos dois patamares do que convivemos espiritual e do que temos que conviver socialmente nesse legado de aprendizado. Então, o nosso tema será instrução objetiva familiar. Então, nós tomamos como base aqui Romanos capítulo 12, versículo 3 em diante, que diz que, porque pela graça que nos é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos e somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministrar, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. É o que nós vamos tomar como base. Porque o versículo de número 9 deixa que o amor não seja atingido, aborrecido, induzido pelo mal, mas apegai-vos o bem. E a orientação é: amai-vos cordialmente uns aos outros, com o amor fraternal, né? Por quê? Que nos é dado, e preferindo em honra uns aos outros, e não sejamos vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrando-nos na esperança e sendo paciente na tribulação, perseverai na oração. E a restrição é: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E nós também podemos tomar como base, conforme falei, que há as duas instituições, a espiritual e a física. E aqui no capítulo 5 de Efésios, dá a instrução do dever doméstico. E o versículo 22 diz: vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. E de sorte que assim como a igreja esteja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque assim ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo. Por isso deixará o homem seu pai, e sua mãe se unirá,
a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, que cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher referencie o seu marido. E a orientação também, do capítulo 6, diz: para vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vivas bem, viva muito tempo sobre a face da terra. Mas também diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina e na demonstração do Senhor. É aí que eu vou entrar agora na parte material, orientadora, que nos traz esse aprendizado, esse legado que deve ser exercido. Eu vou tomar como base, logo, que é a instrução que diz aqui em Provérbio 14, versículo 1, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Por que eu digo isso? A orientação também dessa observação é do capítulo 20 e o versículo 11, que diz que até a criança se dará a se conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura ou reta. Como diz o versículo 24, que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, pois como entenderá o seu caminho? É aí que tem que ter esse cuidado do capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Errar ele pode até errar, mas não vai se desviar do princípio, porque no capítulo 23 e o versículo 13 e 14, que hoje eles não permitem, mas tem lei de palmada, mas aqui a Bíblia nos diz: não retire a disciplina da criança nem por isso. Ou seja, tu fustigarás com a vara, nem por isso ela morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Por quê? Ele vai ter que ter essa observação. Versículo 22 diz: ouve ao teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Aí dá a instrução de dizer: compra a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria e a disciplina é a prudência. E grandemente se regozijará o pai do justo, que gerou a um sábio, e se alegrará nele quando dá essa instrução. E diz que se alegrem o pai e a mãe e regozijem naquele que eles geraram. Mas nós vamos tomar como base do aprendizado e o legado a responsabilidade que foi a determinação de orientação que foi dada, e muitos têm várias mensagens dentro dessa epígrafe, que é do capítulo 15 de Lucas, que tem como parábola do filho pródigo. Mas eu destaco sempre 3 pontos, que foi a ilusão, e depois veio acompanhada da decepção, e ele teve que tomar a decisão. E é por isso que eu falo da instrução orientadora nesse comportamento e procedimento que ele teve que retornar e refazer aos conceitos, valores familiares da instrução que a mulher sábia deve dar aos seus filhos para edificar a sua casa, tanto familiarmente e espiritualmente. Aí a parábola diz que um certo homem tinha 2 filhos, mas moço dele disse ao pai: dá-me parte da fazenda que me pertence.
e ele partiu com ele. E diz que poucos dias que se passaram, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ele passou a viver dissolutamente, ou seja, futilizadamente, banalizadamente, na orgia, na bebedeira, na glutonaria, né? E diz que, havendo ele gasto tudo, e houve naquela terra grande fome, e começou ele a padecer necessidade, porque não se preveniu, não foi sábio, mas foi esbanjador. E aí é que vem a reflexologia, quando os conselhos de pais e avó, mãe, é dado e a pessoa não obedece, e quando elas erram, sempre tenho a minha orientação filosófica, que eu digo que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os próprios erros, que é esse legado do aprendizado, que eu sempre falo que de aluno passamos a ser professor, depois orientar a outros para não adentrar na mesma área do erro. Mas diz que ele chegou naquela cidade e ele foi a um dos cidadãos daquela terra e que lhe mandou para os campos para apacentar porcos. E ele estava tão solícito de alimentação que ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E ele fez uma reflexologia, ou seja, caindo em si, e fez uma análise, né? Conforme eu já falei. Ele reparou que os trabalhadores lá na fazenda do pai dele tinham em abundância, não tinha excepcionalidade, eles tinham a mesma legalidade, os mesmos direitos. E é onde eu falei do primeiro ponto, a ilusão que todo jovem aborrecente eles têm de querer sair, conhecer, e às vezes há caminho que para o homem parece direito, mas o final é caminho de morte, que diz a palavra de Deus. E foi aonde veio o segundo ponto da decepção. Porque muitas amizades é quando nós temos alguma coisa, podemos servir e contribuir e dar. E quando nós não temos, estamos na dificuldade, os mais sinceros e próximos são os pais, que vai dar cobertura ao filho. Não que ele viva errado, mas é o dever do pai ajudar o filho, a orientar o filho. E é a decisão que ele toma, porque ele estava desejando comer as bolotas que os porcos comiam. Para você entender, as bolotas eram muito utilizadas na alimentação animal, particularmente para suínos, nessas regiões de pastoreio. E os porcos eram criados nessa alimentação dessas bolotas, que dava à sua carne um sabor especial. E também esses porcos eram de tamanhos pequenos, geralmente da cor preta, que eles faziam isso. Mas nem essa alimentação dessa erva vegetal ele pôde se alimentar, e é onde ele faz a reflexologia, que na fazenda do seu pai não havia excepcionalidade. É onde ele agora toma a decisão. Quando eu falo e refiro que o inteligente, ele tem as suas próprias ações, porque agora com seus erros ele vai corrigir. Para muitos há essa possibilidade, para outros não tem essa condição. Mas ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pequei contra ti o céu e não sou digno de ser chamado teu filho. É onde ele refaz, porque ele reviu os valores familiares. Por isso é que eu deixei bem nítido
que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Instrui o menino no caminho que deve andar, ainda quando envelhecer não se desviará dele. Errar, todos nós erramos, não há bom sem defeito, nem Jesus quis essa titularidade de bom, mas Jesus não errou, foi exemplo. Mas nós que temos a orientação, é aí que entra o doutrinamento do Espírito Santo doutrinando o nosso, para refazermos, tomarmos atitudes não emocionada, mas como ele tomou, que foi os 3 pontos que eu citei: ilusão, que vem acompanhada da decepção e agora estruturada pela decisão de tomar atitude coerente, não emocional, mas uma atitude agora bem reflexionizada, que ele não vai mais errar, ele vai consertar e rever os valores familiares da instrução que foi lhe dado. Mas que fica essa mensagem objetivamente simples, de orientação, que dentro da instituição agremiativa, porque a igreja somos nós devemos honrar uns aos outros, principalmente pai e mãe, porque, segundo a palavra, é o primeiro mandamento com promessa. E os filhos honrarem os pais, porque prolongarás os seus dias sobre a face da terra. E ele sendo instruído, ele não vai andar por caminho banalizado, fúteis, ainda que como o filho pródigo tomou essa atitude emocionativa, mas ele passou a voltar a tomar atitude cristianizada, deixou a ação luciferianizada e retorna aos princípios básicos e éticos. E que fica essa mensagem positiva e esclarecedora. Eu afirmo que Lefi é suede ayaolela mesmo. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.